Eu sei que quando você fica em uma fase de silêncio na sua vida, é muito complicado. Eu sei que alguém já pode ter ficado em silêncio para você. Por exemplo, às vezes você pode ter tentado conversar com alguém e esse alguém se calou, não te deu a resposta que você queria ou não te respondeu quando você estava esperando. E eu sei que isso é muito difícil, isso é muito complicado, porque na nossa concepção, quando alguém não nos responde ou quando alguém fica em silêncio, é sinal que essa pessoa está nos ignorando ou nos desprezando. E muitas pessoas estão machucadas, estão feridas na alma, feridas emocionalmente, porque às vezes estava esperando a resposta de alguém e não estava obtendo a resposta. Ou seja, o silêncio estava pairando. Só que eu aprendi com a vida, eu aprendi com Deus, que Deus também fica em silêncio. Quem aqui já viu ou já sentiu o silêncio de Deus? Eu sei que muitas pessoas já passou por esse processo. Você ora, você fala com Deus, você clama a Deus, querendo de Deus uma resposta e Deus não fala nada. Você fala, Deus me responde, Deus abre uma porta, Deus faz um milagre. Aí você faz campanha, você vai à igreja, você faz voto com Deus e Deus não faz nada. Então, na sua percepção humana, você acha que Deus está te desprezando. Você acha que Deus está te abandonando. Só que eu aprendi uma lição poderosa. Você já viu, por exemplo, um professor falar ou responder um aluno enquanto que o aluno está em uma sala de aula fazendo prova? Normalmente não. Quando o aluno está fazendo prova, o professor fica em silêncio. Às vezes, o aluno quer a resposta do seu questionamento, mas o professor fica em silêncio porque ele quer ver o aluno aprender e quer ver o aluno sendo aprovado. Então você tem que entender que na nossa vida o nosso professor é Deus. E Deus às vezes fica em silêncio, não porque ele nos odeia, mas ao contrário disso, é porque ele quer nos ver amadurecendo, ele quer ver a gente aprendendo e quer ver a gente crescendo na presença dele. Eu lembro de quando aconteceu um episódio com um homem chamado Jonas, e tem um texto na Bíblia que eu quero compartilhar com você. Se você tiver com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e abra em Jonas capítulo de número 2, no último versículo do capítulo 2 do livro de Jonas. Está aqui o texto. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. O que me chama a atenção é que Deus deu uma palavra de ordem para Jonas. Deus disse, Jonas, vai para Nínive. Jonas, ele simplesmente desobedece à voz de Deus e vai para um destino que Deus não havia traçado para ele. E interessante que se Jonas ele tivesse optado em ficar no lugar que ele já estava antes de Deus falar, ele já estava em desobediência. Por quê? Porque a maior desobediência de Jonas não foi fugir. A maior desobediência de Jonas foi ignorar aquilo que Deus estava falando. E tem muita gente que é assim. Às vezes nem está fugindo de Deus, mas está fazendo de conta que Deus não está falando com ele ou com ela. Então você tem que aprender a ouvir a voz de Deus quando Deus fala. Wesley, mas Deus está em silêncio para mim, tudo bem? Você vai aprender com essa ministração que às vezes o silêncio de Deus serve para o seu crescimento. Imagina só, Deus fala para Jonas, vai para Nínive. Jonas poderia ter ouvido e poderia ter ido para Nínive, mas ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ele vai para uma terra que Deus não havia mandado ele ir. Ou seja, ele vai para Tarsis. Só que nesse percurso dele ir até Tarsis, a Bíblia diz que acontece uma grande tempestade. Ele está em alto mar, está viajando dentro de um barco, e a Bíblia diz que ele estava descansando no porão do barco. E de repente, a tempestade acontecendo, cada viajante que estava dentro do barco começaram a clamar ao seu Deus e começou a colocar coisas que estavam pesando na embarcação fora do barco. E de repente, eles perceberam que Jonas estava dormindo dentro do porão. Cada viajante tinha clamado ao seu Deus, mas nenhum de seus deuses havia lhe respondido. Então eles chamam Jonas e dizem, Jonas,
clama ao teu Deus, vai que ele resolva essa tempestade. Aí Jonas percebeu que por conta de sua desobediência, Deus havia mandado uma tempestade. Resultado, ele foi lançado dentro d'água, e dentro d'água Deus já havia preparado um peixe para engolir Jonas. Então Jonas agora está dentro da barriga do peixe, no ventre do peixe. E a Bíblia diz que ele começou a falar com Deus, ele começa a orar, começa a dizer que está dentro de um inferno existencial, começa a dizer para Deus as suas angústias, começa a dizer para Deus as suas aflições, começa a dizer para Deus tudo aquilo que estava lhe incomodando. E a Bíblia diz o quê? Que quanto mais ele clamava, mais Deus ficava em silêncio. Imagina só, você está dentro do fundo, do mar, você está dentro de um peixe que está dentro do mar, e você está num local totalmente escuro, apertado, um local que não te traz alegria, um local que não te traz conforto. Isso é frustrante, isso é decepcionante, até porque você serve a Deus. Como é que pode? Eu sirvo a Deus e Deus permitir que eu passe por coisas ruins? É isso. Por quê? Porque às vezes Deus quer ensinar o profeta que não basta ter nome de profeta, precisa obedecer àquilo que Deus está falando. E tem gente que está igual a Jonas, está dentro da barriga do peixe, não é porque está fazendo coisa certa, ao contrário disso, é porque está desobedecendo o que Deus está falando. Mas Deus está dizendo para você: entenda que o que eu tenho para a sua vida é maior, mas você precisa se alinhar à minha vontade. Tem gente que está se quebrando no relacionamento, por quê? Porque está desobedecendo a voz de Deus. Tem gente que está quebrando financeiramente nas suas empresas, por quê? Porque não está ouvindo a voz de Deus, e Deus está dizendo: ouça a minha voz. Por quê? Porque eu vou te ensinar que o meu silêncio, às vezes, fala mais alto do que 1000 palavras de homens. Então anota isso no teu coração, guarda isso no teu espírito. O silêncio de Deus vale mais do que qualquer 1000 palavras. Então tem gente que quer ouvir a voz de todo mundo, mas não ouve a voz de Deus. Eu prefiro estar com o silêncio de Deus do que estar com a voz de quem não serve a Deus. Tem gente que está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de amigo, para ouvir a voz de fofoqueiro, para ouvir a voz de fuxiqueiro, para ouvir a voz de quem causa contenda, de alguém que quer ver o seu mal. Mas Deus preparou esse momento através dessa palavra para dizer a você: ouça a minha voz, e quando eu ficar em silêncio, agarre, abrace o meu silêncio, porque o meu silêncio te dá um destino. Então eu aprendo aqui o quê? Que o silêncio de Deus te dá um destino. O silêncio de Deus te dá uma rota. O silêncio de Deus te prepara o caminho. É Jonas falando com Deus, querendo a resposta de Deus, e Deus: silêncio. Então, nem sempre ouvir a voz de Deus vai resolver os teus problemas. Tem gente que paga para alguém falar aquilo que ele quer ouvir, só que não se submete à vontade de Deus. Já parou para prestar atenção que tem muita gente que, às vezes, nem vive a vontade de Deus, e Deus fica falando direto com essa pessoa? Sabe por quê? É porque essa pessoa está longe da vontade de Deus. E às vezes Deus tem que falar com essa pessoa para ver se acorda ele ou acorda ela. Só que Deus está dizendo para você: eu quero que você seja sensível à minha presença. Melhor do que ouvir a voz de Deus é ser sensível à presença dele. Então Jonas está clamando, Jonas está gritando: Deus me socorre, Deus me tira desse mal, Deus me tira do ventre do peixe. E Deus lá, em silêncio. E às vezes na tua vida não é assim. Você clama, você ora, você faz campanha, você faz voto, você anda quilômetros e quilômetros, você procura amigos e amigas, você procura conhecidos, procura pessoas para te auxiliar, te ajudar, e nada acontece. Sabe por quê? Porque Deus está em silêncio. Só que eu aprendo que quando Deus está em silêncio, é sinal que Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, Ele está preparando algo no oculto para te transformar.